Uma função é um conceito fundamental em matemática que estabelece uma relação entre dois conjuntos, de forma que, para cada elemento de um conjunto, chamado domínio, existe exatamente um único elemento correspondente no outro conjunto, chamado de contradomínio. A figura mostra uma relação entre dois conjuntos representados como círculos disjuntos. O domínio à esquerda e o contradomínio à direita. O domínio contém os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. O contradomínio contém os elementos 6, 7, 8 e 9. As setas indicam como os elementos do domínio estão relacionados aos elementos do contradomínio. Para cada elemento do domínio, há uma seta que aponta para exatamente um elemento do contradomínio. Cada elemento do domínio possui apenas uma seta, o que caracteriza uma função. Alguns elementos do contradomínio, como o número 7, estão associados a mais de um elemento do domínio. Isso é permitido em funções, pois a regra principal exige apenas que cada elemento do domínio tenha um único correspondente no contradomínio. Formalmente, uma função f é uma regra que associa cada elemento x de um conjunto A, chamado domínio, a um elemento y de um conjunto B, chamado contradomínio, sendo y igual f de x. Essa relação é escrita como f, A para B, tal que y igual f de x. Elementos importantes de uma função: domínio, que é o conjunto de entrada formado pelos valores que podem ser usados como argumento da função. O contradomínio, que é o conjunto onde estão os possíveis valores de saída da função. A imagem, que é o subconjunto do contradomínio que contém todos os valores realmente obtidos pela função. E a regra de associação, que é a lei ou a fórmula que define como os elementos do domínio estão relacionados aos do contradomínio. Quando uma relação não é função? A imagem mostra dois conjuntos, A e B, com setas representando relações entre seus elementos. Vamos descrevê-la e explicar por que não representa uma função. O conjunto A possui os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto B possui os elementos 6, 7, 8 e 9. As associações são representadas pelas setas, saindo de A e chegando em B. Por que não é uma função? Uma relação, para ser considerada função, deve atender ao critério de que cada elemento do conjunto de partida, neste caso o conjunto A, deve estar associado a exatamente um elemento do conjunto de chegada, que neste caso é o conjunto B. Na imagem, o elemento 2 do conjunto A está associado a dois elementos do conjunto B, número 6 e número 8. E isso viola a definição de função, já que 2 possui mais de uma saída. Apesar de os outros elementos do conjunto A terem associações únicas, basta que um único elemento viole a regra para que a relação deixe de ser uma função. Essa relação pode ser chamada de uma relação geral, mas não de uma função.